Ronald Reed, o incrível caso do homem que foi zelador e mecânico. Ronald Reed sempre viveu de forma simples e discreta, mas para surpresa de muitos, deixou uma herança de 8 milhões de dólares, o equivalente a 40 milhões de reais. Mas como isso aconteceu? Bom, vamos começar do começo. Reed nasceu em uma pequena cidade dos Estados Unidos no dia 23 de outubro de 1921. Durante sua infância e adolescência, ajudava a cuidar da pequena fazenda de sua família. Há relatos de que, para ir à escola, ele pegava caronas, e quando não era possível, ia caminhando por mais de 6 quilômetros para ir e voltar da escola, sendo a primeira pessoa da sua família a concluir o ensino médio, ao ficar adulto. Chegou a servir o exército e, depois que foi dispensado do serviço militar, foi para uma cidade do mesmo estado em que nasceu. Lá, passou 25 anos sendo mecânico de um posto de gasolina. Sempre viveu de forma simples e sem muitos luxos. Para você ter uma ideia, seus maiores hobbies eram cortar lenha, colecionar selos e ler livros. Ou seja, o que mais gostava de fazer eram coisas simples que não exigiam grande dinheiro, mesmo ganhando pouco. Comprou uma casa de 2 quartos e financiou a educação universitária de seus enteados. Depois desses 25 anos como mecânico do posto de gasolina, chegou a comprar esse posto, mas o vendeu depois de alguns anos quando decidiu se aposentar. No entanto, depois de um ano aposentado, não queria ficar parado e começou a trabalhar como zelador de uma loja, onde trabalhou por mais de 17 anos. Assim, aposentou-se pela segunda vez aos 76 anos de idade, e de sempre viveu de forma bastante econômica. Roupas não eram sua prioridade, tanto que usava até alfinetes para segurá-las. Ele tinha um carro velho que estacionava longe de parquímetros para não ter que pagar, mesmo que isso lhe custasse andar mais. Como disse uma colaboradora responsável pela administração da herança de Reed, se ele pudesse poupar um centavo, ele poupava. Você deve estar se perguntando, mas como ele ficou milionário se não conseguia tanto dinheiro? Com certeza, não foi apenas por poupar o dinheiro que ganhava. Ronald Reed era um poupador nato, mas também tinha um objetivo: investir o máximo que podia em ações de boas empresas. Ele sempre lia livros e revistas sobre economia e mercado financeiro em geral. Sua estratégia de investimentos era tão conhecida hoje em dia: comprar ações de boas empresas pagadoras de dividendos e reinvestir esses dividendos. Reed começou a se apaixonar por investimentos na biblioteca, quando viu pela primeira vez um exemplar do The Wall Street Journal. Depois desse dia, virou rotina ler notícias do mercado de capitais. Devorando todos os livros, jornais e revistas que tinha acesso na biblioteca da sua cidade. Ele sempre diversificou bastante seus investimentos, comprando ações de várias empresas diferentes. Para você ter uma ideia, ele tinha um total de 95 empresas na carteira de ações dele quando faleceu, além de diversificar entre setores como saúde, telecomunicações, serviços públicos, transporte ferroviário, bancos e bens de consumo. Essa diversificação dava maior segurança, pois quando uma empresa ia mal, outra compensava. Ao ouvir sobre um zelador que ficou milionário, você pode pensar que ele deu um tiro certeiro em uma empresa que valorizou demais. Mas não. O que ele fazia era a estratégia de buy and hold, comprava ações e as mantinha, raramente vendendo. Ele acumulava cada vez mais ações para receber mais dividendos. Para você que ainda não sabe sobre dividendos, eles nada mais são do que os lucros das empresas. Quando você tem ações de determinada empresa, torna-se sócio dela, e, assim, quando a empresa lucra, você também recebe sua parte do lucro, de acordo com o total de ações que possui. Reed tinha os certificados de suas ações guardados em um cofre no banco. Imagina a pilha de papel de certificado de ação que ele tinha dentro desse cofre. Vivendo sempre de maneira extremamente simples, quando morreu aos 92 anos, em junho de 2014, todos ficaram sabendo da notícia, saindo em todos os jornais que aquele simples senhorzinho era na verdade milionário. Ele deixou 8 milhões de dólares, dos quais 2 milhões foram doados para seus enteados, 4,8 milhões para o hospital da cidade e 1,2 milhões para a biblioteca. Para isso, ele já tinha feito um testamento com sua advogada ainda em vida. Sua advogada era a única pessoa que sabia da fortuna que ele tinha, ninguém mais sabia que ele tinha tudo isso investido. Seus enteados sabiam que ele investia,
mas nem suspeitavam que era na casa dos milhões. Para você ter uma ideia, em 2014, 2.800 mil americanos morreram, e menos de 400 deles tinham um patrimônio líquido de mais de 8 milhões de dólares. Não encontrei informações sobre quanto ele investia frequentemente, mas tem uma frase que encontrei dele: é uma questão de viver de uma certa maneira, manter seu estilo de vida sob controle e estar comprometido com seus planos. A ideia dele sempre foi o longo prazo, e, como investiu por décadas de sua vida, o efeito de bola de neve de receber dividendos e reinvestir fez o retorno ser exponencial ao longo do tempo. Para você ter uma ideia, seria necessário investir cerca de $350 por mês com uma rentabilidade anual de 8% ao ano ao longo de 65 anos para atingir o patrimônio dele. Não sabemos ao certo quanto ele investiu mensalmente, mas, de acordo com cálculos, ele investiu consistentemente durante mais de 50 anos de sua vida e sempre reinvestindo tudo o que recebia. Pelo que se tem conhecimento sobre ele, não chegou a desfrutar tanto de seus dividendos, mesmo na velhice, quando recebia uma boa quantia. Isso eu já vejo sem sentido. Afinal, do que vale a pena juntar dinheiro por juntar e nunca desfrutar disso? Bom, de uma coisa não tem como negar, ele foi um exemplo de disciplina. Então, aqui já vamos tirar algumas lições da história de Ronald Reagan, mas antes inscreva-se no canal e deixe o seu like. Vamos lá, viver com simplicidade sem status. Como falei no vídeo anterior, o que tem de mais comum são pessoas que gastam mais do que ganham, querendo mostrar um estilo de vida que não podem sustentar, com aquele famoso jogo dos status. Para Reed, isso não existia. Sempre viveu humildemente sem ostentar. É inegável a determinação e comprometimento que ele tinha com seus investimentos, sempre investindo o máximo que podia dentro das suas possibilidades. Outra lição que aprendemos com ele é a leitura. Durante toda a sua vida, Reed, mesmo não tendo tantos recursos, lia livros e jornais que estavam ao seu alcance gratuitamente na biblioteca de sua cidade. Tirava o máximo de proveito possível dos livros que tinha à disposição. Mesmo sem faculdade, Reed sempre foi a favor da educação, tanto que financiou a faculdade de seus enteados e fez doações milionárias para a biblioteca de sua cidade. Lição 3: investir é para todos. Muitos têm aquele pensamento de que investimento é só para quem já é rico, pensando que pobre não precisa investir porque não dá em nada. Bom, eu concordo que aqui no Brasil as coisas são mais difíceis, mas eu tenho certeza de que investir nem que seja um pouco todo mês é melhor do que nunca investir nada. E, como eu sempre falo, a partir do momento que começamos a investir mensalmente, isso torna-se um hábito. Você pode começar por aqueles investimentos seguros, de renda fixa, criando o hábito de investir todo mês. Quando você passar a ganhar mais no seu trabalho, vai também começar a investir mais mensalmente. Porque, como eu sempre falo aqui no canal, se investirmos pouco mensalmente, veremos resultados expressivos só depois de várias décadas investindo com o famoso efeito da bola de neve, de rendimento sobre rendimento. Agora, alguém que consegue investir uma boa quantia mensalmente consegue ter rendimentos expressivos em bem menos tempo, investindo, por exemplo, em estudos para se qualificar no seu próprio trabalho e passar a ganhar mais com o passar do tempo. Para você ter uma ideia, veja essa simulação que fiz. Muitos veem a história dele como triste,